Meus queridos, bom dia, graça e paz. Eu desejo muito que o seu coração seja enriquecido com a boa e santa palavra de Deus. E hoje quero meditar, com todos vocês, em Filipenses capítulo 4, do verso 2 ao verso 7. E esse texto diz o seguinte: Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nesse texto temos algumas recomendações para aquela igreja. A primeira recomendação é dirigida a duas mulheres, Evódia e Sintique. Duas mulheres que cooperaram no Evangelho, foram colaboradoras de Paulo e também de outros servos de Deus, cujos nomes estão no livro da vida. Mulheres trabalhadoras, mulheres ativas, mulheres que abençoaram muito a vida da igreja e agora elas estão em discórdia. Uma pensa uma coisa e outra pensa outra. O apóstolo Paulo sabe que as discórdias são obras da carne e que traz prejuízo pessoal e, no caso de duas mulheres crentes, traz também prejuízo para a igreja. E ele sabe que isso precisa parar. Então ele roga, é um pedido com intensidade, ele roga a Evódia e roga a Sintique que elas pensem concordemente, pensem do mesmo jeito no Senhor, que nas coisas do Senhor elas pensem concordemente, elas têm o mesmo pensamento de trabalhar, de ajudar, como elas faziam anteriormente. E o apóstolo Paulo agora se dirige ao seu fiel companheiro de jugo, de trabalho, que provavelmente é Epafrodito, pede a Epafrodito que as auxilie, que as ajude. Aquelas mulheres precisam de ajuda, assim como todos, queridos, que estão na igreja, que adoecem, que desanimam, que vivem uma vida distante do que a Bíblia diz, essas pessoas precisam de ajuda. E nós, povo de Deus, precisamos ajudar. São pessoas crentes, são pessoas de Deus, mas que estão vivendo momentos difíceis. Paulo, então, pede ao seu fiel companheiro que as auxilie. Essa é a primeira recomendação de Paulo, que ajude aquelas mulheres a viverem unidas dentro da igreja. Por quê? O maior prejuízo que pode se acontecer dentro de uma igreja, ou se não o maior, mas um dos maiores, é exatamente a discórdia entre crentes, entre irmãos. A igreja que está crescendo, ela diminui, ela para de crescer quando há discórdias. Um quer uma coisa, outro quer outra, e isso vai trazer prejuízo imenso para a vida da igreja. Precisamos cortar isso. Primeira recomendação. A segunda recomendação é alegrai-vos sempre no Senhor, e Paulo repete, outra vez digo, alegrai-vos. A alegria no Senhor é uma alegria que independe de circunstâncias. A alegria no Senhor é fruto do Espírito. É uma alegria que vem de dentro para fora e que vem dos céus para dentro do coração do ser humano. É uma alegria que, mesmo na pobreza ou na enfermidade, ou quando falta-nos o dinheiro para as nossas necessidades básicas, a pessoa continua alegre, sabendo que neste mundo temos aflições, mas um dia estaremos eternamente com o Senhor. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos sempre. Uma alegria momentânea, nem esporádica, mas constante, sempre no Senhor. A terceira recomendação é, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E Paulo acrescenta, perto está o Senhor. É maravilhoso isso, que a nossa moderação, o que vem ser isso, é não ser extremista.
mas que as pessoas percebam que estamos andando bem aqui na terra e não somente aqui, mas estamos com os olhos nos céus. A nossa moderação, pessoas de bens, pessoas que estão fazendo todas as coisas para louvor e glória de Deus. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa é a terceira recomendação ou exortação do apóstolo Paulo nesse texto. A quarta é: não andeis ansiosos de coisa alguma. Muito difícil isso, né, para muita gente. Mas lembrem-se que Jesus já havia dito isso, Jesus também já havia recomendado isso. Jesus disse, né, no passado, né, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olhem para as aves dos céus, não trabalham, não fiam, e elas têm o seu alimento, têm a água, têm os seus ninhos, cuidam de seus filhotes e ainda vivem todo o tempo que Deus lhes permite eles viver. Nenhuma ave cai na mira de um caçador se Deus não permitir. E olha, pode ser o super atirador, pode ser aquele exímio caçador. Quando Deus não quer que a ave caia na mira dele, não cai. Ou Deus a afugenta antes, ou o caçador vai errar mesmo. É isso que vai acontecer. Ela não morre um único dia antes, né? Só no dia que Deus permite. Lembrem-se disso. Meus queridos, não é fácil não viver ansioso de coisa nenhuma, né? Não é fácil. Você sabe disso, eu sei também. Nessa época de pandemia, né, ficamos ansiosos, desejosos de que acabe logo isso, que voltemos à normalidade, que os nossos trabalhos sejam normais, que possamos levar nossos filhos para as escolas e assim por diante. Ficamos ansiosos que a vida volte, né, com toda a sua normalidade, mas não devemos estar ansiosos de coisa alguma. Mas e o que devemos fazer então? Apresentar nossas dificuldades, nossas necessidades a Deus por meio das súplicas, por meio das orações, e o apóstolo Paulo acrescenta com ações de graças. É isso que eu e você precisamos fazer. E por fim, o apóstolo Paulo não mais dá uma recomendação, mas nos dá uma palavra de ânimo maravilhosa. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é precioso. Você que percebeu que as discórdias dentro da igreja, dentro da família, em todos os lugares, não são coisas boas. E você luta contra as discórdias. Você que procura se alegrar sempre e no Senhor. Você que tem a convicção de que deve viver uma vida moderada, sem os extremismos deste mundo tenebroso. Você que está trabalhando para não viver ansioso de coisa alguma. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? Significa felicidade plena. Significa que você estará gozando de algo grandioso, uma vida abundante neste mundo. E é o meu desejo para a sua vida. Portanto, que Deus te abençoe. No bom nome de Jesus. Amém.